Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos argumentos filosóficos mais importantes e, olha, mais famosos da história. Ele vem direto da grande obra de Tomás de Aquino, a Suma Teológica. A ideia aqui é a gente destrinchar essa lógica toda, passo a passo, de um jeito bem claro. Para a gente conseguir desvendar esse raciocínio, vamos seguir um mapa bem definido. A nossa jornada vai ter 5 paradas, começando pela própria natureza da pergunta que Tomás de Aquino resolveu encarar. Vamos nessa. Então vamos fazer uma viagem no tempo, lá para o século XIII. É bom a gente imaginar o cenário. A universidade era um verdadeiro campo de batalha de ideias. E a arma principal era o método escolástico, um tipo de debate lógico super rigoroso. É bem nesse ambiente que Tomás de Aquino vai enfrentar uma das maiores questões de todos os tempos. Aquino começa de um jeito bem direto, com uma pergunta que é a base de tudo. Será que a gente precisa mesmo provar alguma coisa? Ou será que a resposta para essa questão toda já é óbvia? Ok, vamos dar uma olhada nos argumentos que dizem que sim, a resposta é óbvia. Tomás de Aquino, como um ótimo debatedor que era, sempre faz questão de apresentar primeiro os pontos de vista contrários ao dele. Então, essas são as objeções que Aquino coloca na mesa. A ideia de que, já nascemos com conhecimento de Deus, ou que a simples definição da palavra Deus já seria prova de que ele existe. Reparem que ele não descarta esses pontos, não. Pelo contrário, ele apresenta com toda a força para só depois trazer a visão dele. Mas aí é que vem a virada. Depois de apresentar esses argumentos todos, Aquino responde com um não, bem claro. E o motivo é sensacional. Ele basicamente diz que, beleza, a existência de Deus pode até ser evidente em si mesma, mas não é evidente para nós. E por quê? Simples. Porque a nossa mente, finita, não consegue captar a essência de algo infinito como Deus. E aqui está a distinção que é a chave de todo o argumento dele. Canyon faz essa separação entre o que é conhecido em si e o que é conhecido para nós. Uma frase pode ser totalmente verdadeira em sua essência, mas se a gente não conhece os termos dela, nesse caso a tal essência de Deus, ela não vai ser óbvia para a gente de jeito nenhum. Certo? Então, se não é algo óbvio, autoevidente, a próxima pergunta lógica é: dá para usar a razão, a lógica para demonstrar isso? É algo que pode ser provado? E lá vamos nós de novo. Aquino, mais uma vez, apresenta as objeções. A mais forte, talvez, seja essa ideia de que fé e razão são coisas separadas, né? Como que alguém vai demonstrar, com lógica, uma coisa que pertence ao campo da fé? E essa imagem aqui ilustra o método dele de um jeito brilhante. Ele diz que a gente não pode começar pela essência de Deus, que a gente não conhece. Mas a gente pode começar pelos efeitos que a gente vê no mundo. É simples. Vemos a fumaça, então podemos usar a razão para concluir que lá atrás tem que ter fogo. Então, o ponto crucial é esse. O mundo que está aqui, ao nosso redor, nos dá as pistas. Os efeitos que a gente consegue ver são o nosso ponto de partida. A partir deles, a gente pode seguir a trilha da lógica de volta até a origem. E é usando exatamente essa ferramenta, raciocinar a partir dos efeitos que a gente vê no mundo, que a gente chega no ponto alto do argumento, as famosas 5 vias. Pensem nelas como 5 caminhos lógicos diferentes que partem do mundo que a gente conhece para chegar numa conclusão sobre a origem dele. Tomás de Aquino nos dá 5 caminhos racionais. Cada um deles começa com uma observação bem simples sobre o mundo que a gente vive. A gente vai percorrer cada um desses caminhos: movimento, causa, necessidade, gradação e governança. O mais interessante é notar como cada um deles parte de algo que a gente pode ver e sentir, e a partir daí constrói uma cadeia de raciocínio. A primeira via, a do movimento, é como uma fileira de dominós. Para o último dominó cair, o primeiro teve que ser empurrado por alguma coisa, certo? E essa cadeia de empurrões não pode voltar para sempre, infinitamente. Tem que ter um primeiro dedo, um ponto inicial que começou tudo sem ter sido empurrado por nada. Esse, diz Aquino, é o primeiro motor, aquele que move sem ser movido. De um jeito bem parecido, a segunda via olha para a relação de causa e efeito. Tudo o que acontece tem uma causa. Mas essa corrente de o que causou o quê não pode ir para trás para sempre. Em algum momento tem que existir uma causa original, uma que não foi causada por nada antes dela. A gente chama isso de primeira causa. A terceira via, que talvez seja um pouco mais abstrata, fala sobre a própria existência. Pensem assim, as coisas ao nosso redor elas podem ou não existir. Elas são contingentes. Uma árvore existe, mas ela poderia não ter existido.
Aquino argumenta que se tudo no universo fosse assim, passageiro, em algum ponto lá no passado, nada existiria. E se nada existiu, nada existiria agora. Então, para que esse universo de coisas possíveis exista, tem que haver algo que existe por necessidade. Algo que simplesmente não pode não existir. A quarta via, por sua vez, olha para os níveis das coisas. A gente fala que algo é bom, melhor ou melhor. Para fazer esses julgamentos, a gente usa, mesmo sem perceber, um padrão de perfeição. Aquino pega essa lógica e aplica à bondade, à verdade. Ele diz que deve existir um padrão máximo, a fonte de toda a perfeição, que a gente usa como régua para medir todo o resto. E a última via, pensem num arqueiro e numa flecha. A flecha só acerta o alvo porque um arqueiro inteligente mirou e atirou. Ela não vai lá sozinha. Do mesmo jeito, Aquino olha para a natureza e vê que as coisas, mesmo sem cérebro, agem com um propósito, como se tivessem um objetivo. Isso para ele só faz sentido se forem guiadas por uma inteligência por trás de tudo. E no final de cada uma dessas 5 linhas de raciocínio, Aquino chega sempre na mesma conclusão. Esse ponto final, o primeiro motor, a primeira causa, o ser necessário, o padrão máximo, a inteligência que governa tudo, isso, ele conclui, é o que todo mundo entende por Deus. Mas, claro, um argumento tão grande como esse não estaria completo se não voltasse para uma das objeções mais fortes, uma que a gente ouve até hoje. Se existe uma causa que é perfeitamente boa, por que então existe o mal no mundo? Para lidar com essa questão, Aquino cita Agostinho e oferece uma perspectiva bem profunda. Ele não nega que o mal existe, de forma alguma, mas ele argumenta que um Deus, sendo infinitamente bom e poderoso, é capaz de permitir que o mal aconteça para, a partir dele, tirar um bem ainda maior. É a ideia de que o desenho final do universo é mais bonito e complexo justamente por causa desses fios escuros que fazem parte dele. No fim das contas, independentemente da crença de cada um, a estrutura lógica de Tomás de Aquino moldou o pensamento ocidental por mais de 700 anos. E isso nos deixa com uma última reflexão. Até que ponto esses caminhos da razão, construídos lá no século XIII, ainda conseguem iluminar as perguntas que a gente se faz hoje em dia?